Tudo bem, pessoal? Aproveitando a semana de lançamento da versão de 2020 de O Homem Invisível, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a versão de 1933, que é uma das minhas favoritas da série de monstros da Universal, a série clássica, né? Direção do James Whale, produção do Carroll M. Jr., e um filme que marca a época e um filme que com certeza não apenas inspirou vários realizadores dentro do gênero, mas também dá uma aula de criatividade, mostra uma adaptação super respeitosa ao texto do H.G. Wells e as mudanças que façam mudanças completamente compreensíveis. Quero começar falando, no entanto, sobre o ator que interpreta o Homem Invisível, Claude Rains, que definitivamente não era a primeira opção do estúdio. É uma história de bastidores muito interessante após o sucesso de Frankenstein, em 1931, que consegue um lucro extraordinário nos cinemas. A Universal, claro, tinha contrato com Boris Karloff e coloca ele como prioridade para a produção que iniciaria em 1932 e passa por alguns problemas. O que acontece? A Universal, em 1932, teria que fazer uma extensão de contrato do Boris Karloff, que passaria a ganhar de $750 para $1.250 por semana. Corrigido pela inflação, daria mais ou menos $100.000 por mês na cotação atual. A Universal dizia que não tinha como pagar essa quantia, que era uma quantia muito alta, que poucos atores de Hollywood estavam nesse patamar. O Karloff, ele acaba brigando com o diretor, o James Whale, ele pedia para o Whale para bancar esse salário, o Whale acabou não se metendo na briga, depois acabam que os dois mesmo criam uma rixa durante 1932 e 1933 e a Universal vai para sua segunda opção, o Colin Clive, que já tinha participado de uma série de filmes de monstros e que já era uma presença costumeira no estúdio. No entanto, Colin Clive tinha problemas de saúde na época e ele preferiu ficar em Londres. A terceira opção aí sim era o Claude Rains, só que a história de como a Universal achou o Claude Rains ela é interessante. Ele fez um teste em 32 na RKO para o filme A Bill of Divorcement, que no Brasil tem o título de Vítimas do Divórcio, e ele virou motivo de piada dentro da RKO, porque ele era um ator de teatro, ele estava em Nova York em turnê, então ele tinha muito trejeito do teatro, e não era natural, o teste que ele fez não era nem um pouco natural, era uma movimentação teatralizada. Então o pessoal da RKO colocou ele como a última opção para aquele filme, reprovou no teste para Bill of Divorcement, só que tinha um adendo, que a voz dele era marcante, e isso acabou encantando também o James Whale. Posteriormente, o James Whale ele fala algo que é bem verdade, que foi um golpe de sorte ter encontrado o Claude Rains, porque quando você vai fazer um filme do Homem Invisível, que não aparece muito na tela e vai estar com a maioria do tempo com o rosto coberto, ou você está trabalhando em torno dos efeitos, você tem que ter um protagonista com uma voz marcante e de fato a voz do Claude Rains ela é uma voz marcante. Então, nas palavras do James Whale, um golpe de sorte e deu certo. Em outras circunstâncias, talvez essa decisão errada, a escolha errada de um protagonista teria condenado um projeto. Mas vamos ao filme. Eu repito, eu adoro O Homem Invisível, versão de 1933. Perdi a conta de quantas vezes assisti versão original. Aí nós temos várias versões comentadas, lançamentos em DVD, Blu-ray, ao longo das 2 últimas décadas. E na minha visão, levando em conta o gênero terror, você tem aqui a melhor adaptação de um livro para o cinema. E eu quero começar com a introdução do livro do H.G. Wells e comparar com as cenas de abertura de O Homem Invisível. Então, abre aspas. O estranho chegou no início de fevereiro, em um dia gelado, no vento cortante, pela neve que não cessava de cair, naquela que seria a última nevasca do ano. Caminhava pela colina, vindo ao que parecia, da estação da estrada de ferro, e segurava uma pequena valise negra na mão calçada com uma luva grossa. Estava agasalhado da cabeça aos pés, e a aba do chapéu de feltro macio ocultava-lhe cada centímetro do rosto, exceto a ponta brilhante do nariz. E aí, a partir disso, eu poderia pegar o livro do H.G. Wells e fazer uma comparação direta do livro com o filme, e você vai ver que as pouquíssimas adaptações que existem na história são completamente compreensíveis. O livro tem um ponto forte, claro, no mistério em torno do personagem, e os produtores, o produtor, no caso, o Carroll M. Jr., ele acreditava que seria uma tarefa impossível fazer toda a transição do livro para as telas. Tanto é que o primeiro roteiro de 1932, ele tentava fazer isso, tentava emular completamente o livro. Só que não deu certo, eles fizeram uma outra versão do roteiro, atrasaram um pouquinho as gravações, aí o filme ficou para lançamento em 33.
Para tornar o Homem Invisível mais atraente para o público, uma das decisões tomadas foi acrescentar 2 novos personagens, a Flora, interpretada pela Gloria Stewart, e o Dr. Cranley, interpretado pelo Henry Travers. O que marca o Homem Invisível de 33 é a forma como o filme ele consegue aproveitar muito bem essa imagem misteriosa do protagonista. A introdução dele, fora essa cena inicial, o primeiro close que você tem é um close típico dos monstros da Universal, como você encontra em Frankenstein, como você encontra com o Drácula. Então o close ele era uma maneira de criar esse terror também no público, e foi feito de maneira muito efetiva pela Universal durante toda a década de 1930. A história ela é relativamente simples, o cientista que acaba descobrindo o segredo para ficar invisível, só que acaba também enfrentando os efeitos colaterais dessa fórmula. Você com 20 minutos de rodagem tem uma grande cena, que é a cena quando o cientista ele revela esse segredo para a população. E aí você tem outra questão marcante no filme, o uso dos efeitos especiais, que tiveram um impacto enorme, que foram muito discutidos também na mídia da época. Em algumas cenas a solução era simples, apenas o uso do arame. Nessa, por exemplo, se você olhar atentamente, você consegue perceber o arame muito fino. E em outras, como na clássica tomada do Homem Invisível tirando suas roupas, você teve um processo cansativo de captação de tomadas, corte, recorte, combinação para dar o efeito esperado. O Homem Invisível de 33 é aquele tipo de filme que é curto, como tradição na época, mas ainda assim ele é extremamente efetivo, ele é extremamente preciso, ele te traz uma história que realmente engaja o espectador. É interessante nesse sentido também notar que o processo da descoberta da invisibilidade no livro é diferente do filme, e no filme eles acabaram adotando toda a questão dos efeitos colaterais dessa droga, que acaba mudando de nome depois durante a franquia, especialmente na década de 1940, e que ele torna de uma forma ou de outra justificável as continuações. Para avaliar esse tipo de filme, eu sempre recomendo deixar de lado o anacronismo, que se você for olhar com uma visão extremamente crítica quadro a quadro desse filme, você vai encontrar, claro, uma coleção de pequenas gafes, pequenos erros, quadros manipulados à mão. Só que quando você nota o impacto da história, quando você pensa como as pessoas devem ter reagido na sessão original daquele filme, tendo em conta esses efeitos também, esses efeitos especiais, essa manipulação, todo esse cuidado, essa criatividade, porque é um filme feito com um orçamento muito baixo, aí você acaba apreciando ainda mais todo o trabalho do James Whale e do produtor Carl Laemmle Jr. A presença do Homem Invisível na tela para o James Whale sempre foi uma preocupação. Então ele sempre queria deixar claro para o público que quando o Homem Invisível estava invisível, mas pelo menos ele estava ali naquela cena de alguma forma. E você tem uma cena clássica da cadeira de balanço. Fire. Do you hear me? Sit down, unless you want me to knock your brains out. Sit down! You always were a dirty little card, Kemp. You're frightened out of your wits, aren't you? Oh, it's no good talking like this. Na minha visão, sempre será a versão definitiva do livro do H.G. Wells. Eu recomendo tanto o livro, que eu vou deixar o link na descrição, quanto essa pérola da década de 30, que é O Homem Invisível, um dos meus filmes de terror favoritos. Então seria essa uma rápida análise do filme de 1933, espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!